Uma onda é uma perturbação que se propaga. Você imagina dominós caindo, né? Você vê os dominós caindo, você observa os dominós caindo e vai um depois do outro, mas você acompanha um movimento que na verdade não está ali, não tem nada andando, né? Mas o fato de um dominó cair no outro te dá a sensação de que algo está se mexendo. Assim como, por exemplo, quando você tem esse pessoal aí, né, do exército, que um faz um movimento logo após o outro, você tem a sensação de que algo está se mexendo. Ou ainda quando você tem letreiros luminosos, onde as luzes acendem e apagam com uma certa coerência, você tem a sensação de que algo está se movendo, né? Esse acender e apagar, acende, apaga, te dá a sensação de movimento, né? Então, a onda é exatamente isso, uma perturbação que vai se propagar, né? No estádio de futebol as pessoas fazem a ola, né? Que é na verdade uma onda, você tem a sensação de algo que está, né, fluindo como uma onda do mar ali. Na verdade você não tem movimento, né? As pessoas não saem do lugar, elas apenas abaixam e levantam. E esse movimento, quando é que você faz? Você faz quando chega a sua hora. Então você fica lá olhando, é meu momento, né? Então você espera o seu momento de fazer isso. Uma onda é isso, é uma perturbação que vai se propagar e só vai carregar energia. A onda ela só carrega energia. Ah, mas se ela carrega energia, como é que eu vou à praia e a onda me carrega? Exatamente, porque ela cede energia para você, forma de energia cinética, energia potencial gravitacional, ela transfere essa energia para você e você é arrastado, né? Mas uma onda, ela vai propagar a energia e não a matéria, ela acaba cedendo energia para transportar a matéria, legal? É importante saber classificar as ondas, né? As ondas podem ser classificadas quanto à natureza. Quanto à natureza, elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio para se propagar. Por exemplo, uma onda sonora, né? Uma onda mecânica porque ela usa qualquer meio para se propagar. A gente está acostumado com o ar, né? Mas ela pode se propagar na água, se propagar no metal, né? Uma onda do mar é uma onda mecânica, não dá para ter onda do mar sem mar, né? Uma onda na mola é uma onda mecânica, não dá para ter onda na mola sem a mola, né? E uma onda eletromagnética é um tipo de radiação, ou seja, no espectro eletromagnético, né, as ondas de rádio, TV, micro-ondas, infravermelho, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, ultravioleta, raio-x, raios gama, tudo isso faz parte do espectro eletromagnético, né? Esse espectro eletromagnético são as diversas frequências que a gente tem da radiação. Isso é uma onda eletromagnética, ela é formada por vibrações de campos elétricos e campos magnéticos. E elas não precisam do meio para se propagar, tá? Elas podem se propagar no vácuo, por exemplo. Então, assim, é importante você saber reconhecer o que é o som e o que é a luz, né? Que a gente chama de luz, que é aquela parte visível do espectro, né? Então, o som ele é uma onda mecânica, né? Então, ele não pode se propagar, por exemplo, se você não tiver nenhum meio. Então, se você estiver no vácuo, né, sem nada, você não vai conseguir propagar o ar. Mas, por exemplo, se você estiver no vácuo, né, bater num sólido e botar o ouvido no sólido, o som consegue se propagar pelo sólido até o seu ouvido, tá? Então, assim, né, o som precisa de ar, o som precisa de meio, legal? Agora, as outras radiações, elas não precisam de um meio, elas podem se propagar no vácuo. Por isso que a luz do sol consegue chegar do sol até aqui, legal? Nós temos também a classificação quanto à forma de propagação. Quanto à forma de propagação, ela pode ser transversal, né? Quando as partículas do meio vibram na direção perpendicular à propagação, né? Ou longitudinal, quando as partículas do meio vibram na direção da propagação. E novamente é importante você saber que o som é uma onda longitudinal, né? É como se eu falasse para frente, né? Eu tenho diferença de pressão que vai empurrando o ar para frente. Então isso é uma onda longitudinal. Já a luz é uma onda transversal, né? Então a luz é uma vibração do campo para cima, elétrico para cima e para baixo, e o magnético para um lado e para o outro. Elas são perpendiculares, esses dois campos, tá? Esses são os principais detalhes assim da ondulatória. A gente tem que agora dar uma olhada na parte das características da onda, né? O que é realmente uma onda, né? Então, se você pegar uma mola, puxar uma mola, botar um objeto, puxar para baixo e soltar, você vai ter um movimento de sobe e desce que é chamado de movimento harmônico simples. Se você pegar esse movimento harmônico simples e fizer ele andar para o lado, você vai ter exatamente esse formato dessa onda, chamada de onda periódica. Por que uma onda periódica? Porque ela vai se repetir. É uma onda que vai ficar tendo repetições, períodos de repetição, tá? Então, assim, a gente estuda apenas as ondas periódicas, as ondas que vão diminuindo, vão sumindo, não vão interessar para o caso dos vestibulares, tá? Mas, assim, essa onda periódica ela tem algumas características, né? Quais são essas características, então? Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro, vem comigo. A gente tem aqui o que seria uma onda periódica, né? Quais são as características assim que você precisa conhecer da onda periódica? Quais são os nomezinhos que estão ali envolvidos, né? Então, bom, primeiro,
o nome desse lugar aqui em cima. Esse lugar aqui em cima é chamado crista da onda, né? Essa é a crista da onda, tá? Ou seja, que é a parte mais lá em cima da sua ondinha. O nome da parte baixa é chamado de vale, né? Então, um pedacinho lá em cima é a crista, pedacinho lá embaixo é o vale. E do meio até lá em cima, ou do meio até lá embaixo, é a nossa amplitude, tá? Então, esse pedaço aqui, ó, ele é a amplitude da onda, tá? Ou esse pedaço aqui também é a mesma coisa, é a amplitude. Ou seja, importante entender que a amplitude é do meio até lá em cima ou do meio até lá embaixo, ok? Beleza? E o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é quando a onda começa a se repetir. Ou seja, né, eu, por exemplo, tenho lá, né, o MHS. O MHS é algo que sobe e desce, algo que faz assim, ó, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, né? Se você chegar para o lado, ó, sobe e desce, chegando para o lado, você vai ter uma onda. Quando é que ele começa a se repetir? Então, por exemplo, se você está aqui nesse lugar, né, e você vai lá embaixo, vai lá em cima e volta, opa, eu começo a repetir o movimento, tá vendo? Então, uma forma de você detectar o comprimento de onda é ver a partir do momento que ela começa a se repetir. A gente costuma dizer assim, ó, por exemplo, se você pegar de uma crista até uma crista, ó, eu tenho aqui um comprimento de onda, que é uma letrinha grega lambda, né? Sempre é muito usada para comprimento de onda, tá? Então, o comprimento de onda é de uma crista até a outra. Mas, se você pegar de um vale até outro vale, isso também é um comprimento de onda. Se você pegar daqui, vai até lá embaixo, vai lá em cima e volta, também é um comprimento de onda. E o contrário, né? Se você vai até lá em cima, vai lá embaixo e volta, isso também é um comprimento de onda. Então, você tem alguns desenhos tradicionais para o seu comprimento de onda. Por exemplo, quais são os desenhos característicos do comprimento de onda, né? Você pode pegar, por exemplo, o cara que sai daqui, vai lá em cima, vai lá embaixo e volta. Isso é um comprimento de onda. Ou o cara que sai daqui, vai lá embaixo, vai lá em cima e volta. Isso também é um comprimento de onda. Ou ainda, vai de uma crista até outra crista, por exemplo. Ou de um vale até outro vale. Todos esses desenhos, eles representam um comprimento de uma onda periódica, tá? Se você tiver uma onda, por exemplo, que não tem esse desenho, ela até pode ser periódica, mas não tem esse tipo de, né, de formato, né? Algo, por exemplo, assim, é uma onda triangular, né? Você pode ter uma coisa desse tipo. Então, quando ela começar a se repetir, ó, né? Então aqui, eu saí daqui, fui lá em cima, fui lá embaixo, voltei. Esse é o nosso comprimento de onda, tudo bem? Você pode ter até desenhos que não são assim, né? Você pode ter desenhos desse tipo, ó. Quando é que você completa uma onda? Quando você começa a se repetir. Então, foi lá em cima, foi lá embaixo. Opa, aqui eu tenho um comprimento de onda. Esse pedaço é o nosso comprimento de onda. Esse pedaço aqui vai ser o nosso comprimento de onda, ok? Então, esse tipo de construção é interessante, tá? No nosso caso aqui, o comprimento de onda tem esses desenhos. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de juntar esses desenhos. Porque, por exemplo, se você juntar esse desenho com esse, você vai ter uma figura que é assim, ó. Olha lá. Aí você vai ter uma figura mais ou menos assim, aqui ficou meio tortinho, né? Vai ter uma figura assim, tudo bem? E aqui também, ó, se você juntar esse desenho com esse, ó, né? Então o que que você tem? Você, na verdade, sempre vai ter uma coisa que parece um travesseirinho, tá vendo? E outra que parece outro travesseirinho, né? Ou, sei lá, né? Um símbolo do infinito, algo assim. Este desenho é um comprimento de onda. Isso é muito bom quando você faz exercício, por exemplo, de onda estacionária, onde vão aparecer várias ondinhas desse tipo, né? Esse tipo de onda é uma corda vibrante. Quando uma corda fica vibrando, você vai ter uma construção desse tipo. Se você pegar uma corda e começar a vibrar nas extremidades, assim, segurando, né, você vai ter um desenho desse formato, legal? Então é interessante você lembrar esse tipo de construção, esse tipo de desenho, né? Porque sempre que você faz essa construçãozinha, você também tem um comprimento de onda. Pode ver aqui, ó. Aqui eu vou ter um pedacinho desse, né, um travesseirinho, aqui outro. Aqui eu tenho, ó, o travesseirinho no meio, aqui metade, que também forma, ó, um inteiro, tá vendo? Então esse tipo de construção é interessante. Por que que a gente usa isso? Bom, a gente vai usar isso com o quê? A gente usa esse comprimento de onda junto da velocidade, né? Então a velocidade, ela é a variação de posição no intervalo de tempo que você tem, tudo bem? Só que para nossa onda, essa variação de posição é na verdade um comprimento de onda. Então a velocidade de uma onda, ela é dada pelo comprimento de onda e o tempo que ela demora é chamado de período, né? Período é o tempo que você demora para fazer alguma coisa. Então V
é lambda sobre t. Velocidade da onda é o comprimento da onda dividido pelo período. E você deve lembrar que o período e a frequência são grandezas inversas. Período é o tempo que você demora para fazer alguma coisa. E frequência é quantas coisas você faz em um tempo. Então, por exemplo, se eu dou uma volta em 2 segundos, o meu período é 2 segundos. Eu levei 2 segundos para fazer essa volta. E aí eu pergunto, poxa, em 1 segundo quanto de volta você fez? Ah, em 1 segundo você vai ter feito meia volta. Então são grandezas inversas, né? Ou seja, o período é o tempo que você leva para fazer uma volta, né? E a frequência é quantas voltas você fez em um período, né? Então, se você multiplicar isso aqui cruzado, ó, eu vou ter t vezes f igual a 1. O que me diz que o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Legal? Unidade de período, segundo, né? Ou qualquer medida de tempo, mas geralmente segundo. E a unidade de frequência, 1 sobre segundo, que é o chamado hertz, né? E aí você seria o equivalente no movimento circular, rotação por segundo. No caso aqui da nossa ondulatória seria uma vibração por segundo, algo assim, tudo bem? Então, V lambda sobre T como período inverso da frequência, a gente pode escrever V é igual a lambda F, que é a fórmula mais comum da ondulatória, né? É a fórmula que mais costuma aparecer aí quando tem algum exercício de conta, né? Porque, por exemplo, no Enem a gente tem uma habilidade número 1 que é identificar fenômenos ondulatórios. Então eles caem muito, os fenômenos ondulatórios caem à beça. Mas quando tem conta, o V lambda F é algo que aparece bem, legal? Vamos ver um exemplo então. Vamos ver esse exemplo. Você tem uma onda ali periódica, senoidal, né? Toda bonitinha, tá? Que se repete, né? Ela está no gráfico de x em metros por y em metros, então ele é um gráfico de distância a distância, ok? Tem uma amplitude que vale 2, né? Vai do meio até lá em cima 2, ou do meio até lá embaixo menos 2, amplitude 2, tá? E ela está lá toda bonitinha. E aí eu estou te dando a frequência que vale 10 Hz e estou perguntando qual é a velocidade dessa onda. Como a gente tem a equação V igual a lambda F, né? Ou seja, nossa equação principal, V é a lambda F, né? Se eu encontrar o comprimento de onda, né, eu vou achar a velocidade, já que a frequência eu estou dando. E o comprimento de onda vai sair do desenho. Então você pode tirar, por exemplo, de crista a crista, de vale a vale, ou sai de um lugar, faz a onda inteira, faz com que a onda inteira se apareça de novo, né, ela vai se repetir, né, e você vai ter um comprimento de onda, ou usa aquele desenho, né, do tipo óculos, máscara, infinito, sei lá o que você quer pensar, 2 quibes, né? Então, interessante ali é o seguinte, vamos descobrir o comprimento de onda. Então, por exemplo, será que crista a crista é o jeito mais fácil? Pois é, até dá também, sempre dá, né? Mas, assim, é importante que você faça algo que te dê menos trabalho, né? Que seja visualmente simples e você consiga fazer, tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, onde é que está a nossa crista, em que valor que a crista está, beleza? Então, por exemplo, aqui eu estou no 8, legal? E se você notar, como esses desenhos são sempre iguais, então esse pedacinho para cima é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, legal? Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 pedacinhos e aqui termina no 8. O que quer dizer que 8 dividido por 4, 2, cada pedaço desse vai valer 2, ó. Então aqui vai ser 2, aqui vai ser 4, aqui vai ser 6, lá vai ser 8, ok? Então, por exemplo, crista a crista. Para eu pegar crista a crista, eu vou ter que pegar exatamente aqui com esse aqui. É lógico que dá, né? Porque se aqui está na crista, está no meio entre 0 e 2. Então é o 1. Aqui está entre o meio entre 4 e 6, é o 5. Então o comprimento de onda seria de 1 até 5. O comprimento de onda seria 4. Esse é um jeito de fazer. Vale a vale é a mesma coisa. Você vai pegar esse vale, que é 3, e esse vale, que é o 7. Então de 3 a 7, 4 também. Outra forma de fazer, ver quando é que o negócio começa a se repetir, né? Essa crista a crista, vale a vale é legal quando você sabe onde é que está direitinho a crista e o vale, que aí é bem rápido. Mas quando não tem, esse tipo aqui é um pouquinho melhor, ó. Porque ele sai daqui, tá vendo? Vai lá em cima, volta e chegou. Então aqui eu completei a onda. Ou seja, aqui eu tenho exatamente um comprimento de onda e aqui eu tenho outro comprimento de onda. E cada um deles vale 4. Qual é o outro jeito? Pô, o outro jeito é fazer a fase oposta e identificar esse desenho, né? Quando você identifica esse desenho, você tem um comprimento de onda. Então, vamos fazer a fase oposta. O que é fazer a fase oposta? Desenhar ao contrário, ó. Ó, viu o desenho que seria a fase oposta. E aí eu vejo esse desenho. Repare que esse desenho está aqui, ó. Olha aqui. Eu tenho aqui exatamente
um comprimento de onda. Esse é um jeito de pensar, tá? Então, comprimento de onda vale 4, frequência vale 10, essa velocidade é de 40 metros, né? Porque o diagrama, né, nosso planinho está em metro, né? E a frequência está em hertz, que é segundo a menos 1, ou seja, 1 por segundo, né? Então é velocidade em metro por segundo. Esse é um exemplo clássico, tradicional, ok? Muitos exercícios só trabalham com isso, né? Com V lambda F, fazer continha desse tipo.